amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus esteja com você nesse momento, em qualquer lugar que você estiver. Você está aqui no canal Adonis Oliveira, Conselho para toda a vida. Que satisfação imensa ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Por isso, eu quero que você agora, nesse exato momento, compartilhe essa mensagem com alguém. Compartilhe com um amigo, com um grupo, compartilhe com uma pessoa agora. Vamos evangelizar ela, vamos falar de Jesus para ela, vamos falar que Deus tem algo extraordinário. Afinal de contas, vamos viver um ano extraordinário 2025. É isso que Deus tem para nós. Então compartilhe essa mensagem. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like aí, deixe o seu comentário também. Juntos vamos levar o evangelho um pouco mais longe. O livro é de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e o versículo é o versículo de número 6. Olha o que diz a Bíblia. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém. E guiado pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. Eu estou falando que Deus tem um ano extraordinário para nós. Se você não assistiu a primeira mensagem, que a gente falamos segunda-feira, olha, vai lá e assista essa primeira mensagem de 2025. Teve uma mensagem da virada do ano e essa mensagem agora que nós lançamos segunda-feira. Assista ela que o Senhor vai impactar a tua casa, impactar a tua vida, o teu lar e a tua família. Ó, é interessante aqui que eu vou falar a respeito de reconhecimento de quem sou eu. Quem somos nós? Quem somos nós? Saulo vai ter esse reconhecimento. Quando ele cai com o rosto em terra e Deus fala com ele, porque ele está perseguindo, lembra? Ele está perseguindo os cristãos, os meninos do caminho, que era conhecido. Ele está perseguindo. E eu disse no vídeo passado que ele não sabia que estava perseguindo o próprio Deus. Que quem persegue o cristão, persegue o próprio Deus, que é o Deus dos crentes. E agora o Senhor fala com ele, e ele reconhece quem é ele. Quem é ele? Ele reconhece que ele é pó, cinza, barro e servo. Ele reconhece que ele é servo. E ele está ali para servir a um Deus, a um rei. Ó, um rei diferente dos outros. Todos os outros estão para ser servido, mas esse tenta compreender os seus servos. Todos os outros reis estão ali para ser servido. E não tem a preocupação de compreender como está a vida dos servos. Não, você não pode aparecer diante do seu rei com um semblante triste. Lembra lá de Neemias? Que não poderia apresentar diante do rei com um semblante triste, angustiado, mesmo sabendo que a sua cidade foi ateada a fogo e os seus muros foram derrubados, os seus portões queimados. Ele não poderia apresentar diante do rei com um semblante triste, porque se apresentasse, era até digno de morte. Era até digno de morte. Os reis estão aí para ser servidos, mas o rei que nós servimos, ele quer compreender a nós, e é tão verdade isso, meu amigo, que a Bíblia diz que ele deixou o seu trono de glória, ele deixou todo o seu esplendor, toda a sua grandeza. Ele não teve por usurpação querer ser igual a Deus quando ele desce à terra. Ele veio, nasceu de mulher, nasceu de uma mulher chamada Maria. Isso, ele entrou dentro do barro, Emanuel, Deus conosco, ou Deus dentro do barro. Ele entrou dentro do barro, ele se fez carne. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Tudo isso para tentar compreender o ser humano, para tentar compreender aquilo que nós precisamos ou queremos para a nossa vida. Ele se fez carne e viveu durante 33 anos e meio aproximadamente sobre a terra, para tentar mostrar para nós e entender as nossas dificuldades e dizer, tem como superar.
tem como superar, tem como vencer. Não há aqui na terra o impossível para Deus. Não existe o impossível para Deus. Se você entender que você depende dele, ele vai te ajudar. Esse rei é diferente. Olha, ele desceu para fazer justiça para o seu povo. Ele desceu para fazer justiça para a igreja. Saulo está indo perseguir a igreja em Damasco. Ele está lá para entrar na sinagoga e se alguém falar de Jesus, o Cristo, ele ia prender, tirar, arrastar para fora, jogar dentro da prisão e, se possível, até mesmo matar. Ele teve presente na morte de Estevão, o jovem Saulo teve presente na morte de Estevão, o primeiro mártir. Ele teve presente lá. Então, ele estava consciente do que estava fazendo. E ele tinha certeza daquilo que ele queria fazer. Até o dia que ele está indo para Damasco e ele vê um sol que resplandece sobre ele como um sol de meio-dia. Uma luz que clareou para ele como um sol de meio-dia. E ele caiu em solo. E ele caiu de joelho, com o rosto prostrado em terra. Com o rosto prostrado em terra. E quando a voz ecoa, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele entende que é um rei que está falando com ele. Que é um Deus todo-poderoso que está falando com ele. E ele pergunta, quem és tu? Ele entendeu que era alguém superior a ele, derrubou ele do cavalo, irmão, do cavalo, do jumento, do camelo, ou até de a pé, se ele estava de a pé, ele caiu. A Bíblia diz que ele caiu com o rosto prostrado em terra. Ele caiu. Ele entende, então, que alguém superior a ele está conversando com ele. Ele pergunta, quem és tu? E a voz diz, eu sou o Jesus a quem tu persegue. A partir daquele momento, entrou no coração de Saulo a seguinte frase, eu sei quem sou eu, e eu sou servo. Se eu sou servo, eu tenho que servir. Eu tenho que servir. Eu tenho que servir. A voz continua dizendo para ele, duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Duro será para ti. E ele então faz a seguinte pergunta, a pergunta de um servo. Vê que não é arrogante. Vê que ele não é superior mais. Ele entende que ele é pó cinza e precisa servir. Aí pergunta, o que devo fazer? Para onde eu irei? Ó, verso 6. Clemendo e atônito disse, Senhor, o que queres que eu faça? O que vou fazer? Para onde eu irei? Como vou me comportar? O que queres que eu faça? Mas antes disso, veja que o Senhor está a fim de compreender ele, porque esse rei, o nosso Senhor, é diferente dos outros. Os outros querem apenas ser servido, mas esse não. Esse está a fim de compreender a nós. E ele pergunta, Saulo, por que você está me perseguindo? Por que você está me perseguindo? Ele quer saber o motivo da perseguição. Isso significa que Deus está a fim de compreender você. Vem cá, vem cá. Você já falou para Deus por que você está tão irado assim? Porque quem sabe eu estou falando com alguém que está irado. Está tão nervoso com a Bíblia, está tão irado com Deus, que não quer nem saber de orar mais. Que está pensando até em largar a igreja. Que 2025 você entrou e disse, não põe o pé mais nenhuma igreja. Mas você está aí nesse vídeo, assistindo, não é em vão. Deus quer saber por que você está assim. Ele quer compreender você, foi isso que ele fez com Bartimeu. Bartimeu se aproximou de Jesus quando trouxeram ele, e Jesus pergunta, ô Bartimeu, o que você quer que eu faça? Eu quero compreender qual é a tua vontade. Qual é a tua vontade? O que você quer que eu faça? Eu tenho todo o poder, eu posso fazer qualquer coisa. O que você quer, Bartimeu, que eu faça? E Bartimeu vai dizer, Senhor, eu quero ver. O motivo da minha gritaria, não é isso? O motivo de eu até perturbar os vizinhos, as pessoas que estão passando, que mandou ficar quieto, o motivo de eu fazer todo esse barulho é porque eu quero ver, Senhor. Quem sabe você está irado aí, está nervoso, está bravo. Está pensando em deixar a igreja, pensando em deixar o grupo de louvor, pensando em deixar o círculo de oração, o grupo de varões, está pensando até em aposentar-se de como obreiro, não é assim? Desculpa o meu palavreado, aposentar-se de como obreiro.
não quer mais exercer a função de diaconato, evangelista, a função eclesiástica, não quer exercer mais. Mas você já falou para Deus por que você está assim? Ele está a fim de compreender você, meu amigo. Ele quer conversar com você. Ele quer abrir um espaço para tentar entender o que está acontecendo na tua vida. Porque às vezes a gente falamos para todo mundo, mas não falamos para Deus. Sabia que tem coisa que não é culpa de Deus? Não é culpa de Deus. Deus quer te ajudar. Deus quer ajudar as pessoas. O problema é que as pessoas querem dificultar a ajuda de Deus. A Bíblia diz, esforça e tem bom ânimo que eu te ajudarei. Não foi isso que ele disse a Josué? 1:9. Moisés morreu. Ô Josué, você agora se levanta, esforça e tem bom ânimo que eu te ajudarei. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Mas eu preciso que você esforça. E às vezes a gente queremos que Deus faz tudo. E não é assim. Saulo agora, ele começa a conversar com Deus quando Deus tenta entender ele. E compreende ele. Saulo, por que tu tá me perseguindo, rapaz? No mesmo instante que a voz ecoa para ele, Saulo reconhece que ele é servo e tem que servir. Aí ele faz a pergunta, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Veja que não é Deus que está perguntando para Saulo, o que queres que eu faça contigo? Não é Deus que está perguntando para Saulo. Deus perguntou para Saulo, por que você está me perseguindo? E Saulo está perguntando para Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Você já perguntou isso para Deus? Você lembra quando o Senhor chamou a Samuel? Samuel! O que Samuel fazia? Levantava e ia até Eli, porque ele não tinha discernimento da voz de Deus ainda. Era a primeira vez que Deus estava falando com Samuel. Então ele não tinha discernimento, e até Eli. Até que Eli entendeu e disse ao Samuel, quando você ouvir a voz, você diz assim, fala que o teu servo ouve. Eu estou a fim de ouvir a voz de Deus. Eu estou a fim de ouvir a tua voz, Senhor. Fala que eu estou pronto para te ouvir. E Saulo está dizendo, eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Sabe o que o Senhor disse para ele? A primeira coisa que o Senhor disse para ele foi isso. Ó, levanta, vamos ler. Aqui, ó. Versículo de número 6. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? Disse o Senhor, levanta-te. O Senhor não quer que você fique prostrado, meu amigo. O Senhor não quer que você fique de cabisbaixo, lamentando por aquilo que aconteceu. O Senhor quer que você sacode a poeira e dê a volta por cima. Levanta, rapaz. Levanta. Depois de vencer, Jericó perde então para Ai. Israel perdeu para Ai, uma cidade muito mais menor, inferior do que Jericó, mas perdeu. Então Josué prostra no chão e começa a se lamentar. Até que o Senhor chega para ele e diz: chega de lamentar, vamos levantar, rapaz. Levanta que eu tenho um compromisso com quem está em pé. E eu quero que você fique em pé, que eu tenho um compromisso contigo. Oh, glória! Você pode dizer um aleluia? O Senhor, meu amigo, tem um compromisso contigo. Então levanta! E o rapaz, então, Saulo, está atento à voz, e o Senhor está dizendo, levanta e entra na cidade. Lembra que eu disse no primeiro vídeo? Olha, o primeiro vídeo eu disse, se não dá para mudar a direção, muda os seus pensamentos. E o pensamento de Saulo é mudado. Ele vai entrar na cidade. Lembra que ele não mudou a direção. Deus falou para ele, levanta e entra na cidade. Mas ele entrou com outro pensamento na cidade. Ele mudou os seus pensamentos, e ele levanta dali. Só que quando ele levanta para ir para a cidade, a Bíblia diz que ele levanta e não vê ninguém. Por que é que Saulo não vê ninguém? Porque muitas vezes eu fico olhando para os outros e perco a direção que Deus está me dando. E perco os pensamentos que Deus está me dando. Então pare de olhar para os outros. Para de olhar para a vida do A, para a vida do B. Talvez eu estou falando isso daqui porque alguém está precisando ouvir essa palavra. Você olhou para um líder seu e o seu líder caiu. O seu líder falhou com você, decepcionou você. Você ficou decepcionado por alguma coisa. Então pare de olhar para a vida dos outros. Olhe para Cristo, a saber, todos nós somos seres humanos. Todos nós erramos.
Jesus, mas o Senhor é perfeito, o justo cai 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas de todas o Senhor a livra, meu irmão. Então levanta e ore para Cristo. E quando ele olha para Cristo, as coisas começam a mudar. Ele começa a entrar na cidade, na rua chamada direita, que Deus direciona ele, e a Bíblia diz que ele entrou lá. Quando ele entra lá, ele entra em jejum, 3 dias. 3 dias ele vai fazer de jejum. Ô, meu amigo, reconhecimento de quem sou eu. Sou servo de Deus. E o meu rei, ele está a fim de me entender, de compreender eu, para poder me ajudar. Os outros obrigam a ser servido. Esse não obriga eu a servir ele, mas deixa por conta do servo, para ver se tem pessoas que faz por lealdade e prazer. Lealdade e prazer. O Senhor não obriga ninguém a servir a ele, irmão. Não é por força e nem por violência. Não! Mas tem que ser por lealdade. Olha o que o salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu tenho que ter alegria em servir a Deus. Eu tenho que ter alegria em prestar adoração. Tem que ser leal a Ele. Tem que ser leal. Sou grato a Deus por tudo que Ele me deu. E uma das formas que eu faço para agradecer a Ele é prestar adoração a Ele. É prestar adoração. É entregar a minha vida a Ele. Corpo, alma e espírito, vamos falar corretamente, espírito, alma e corpo, entregar a Cristo. É uma das formas que eu faço para agradecer ao meu corpo físico, as minhas atitudes tem que ser leal ao Deus Todo-Poderoso. Eu tenho que entender isso. Lealdade ao Deus Todo-Poderoso e fazer por prazer. Meu irmão, não vai para a igreja porque você é obrigado, não. Não vai para a igreja porque você é obrigado, não. Não, não ora porque você é obrigado, não. Não faça isso, faça por prazer. A Bíblia diz orai sem cessar. Mas faça com prazer. Vai fazer emburrado? Não faz, não. Vai cantar emburrado? Não faz, não. Faça por prazer. A alegria do Senhor é a minha força. Se eu faço por prazer, com alegria, o Senhor se alegra. E se o Senhor se alegra, eu fico forte, porque a alegria do Senhor é a minha força. Olha que interessante isso. Ó, esse rei, mesmo comprando nós e pagando a nossa dívida, não obriga a gente a ficar com ele, mas dá uma carta de liberdade, a carta de alforria. Só fica quem quer. Só fica quem quer. Quem quiser ficar com ele aqui hoje, obedecer os seus mandamentos, seguir o seu caminho, vai ficar com ele na eternidade. É um direito de escolha. Se eu não quiser ficar com ele, se eu não quiser seguir os seus caminhos, obedecer a tua palavra, eu vou ficar com ele. Eu vou ficar sem ele na eternidade. Na eternidade também ficarei sem ele, porque é a minha escolha. Você tem o direito de escolher hoje se você vai querer Cristo ou se você não vai querer Cristo. Lembrando, se você querer Cristo, você vai ter ele na eternidade. E se você não querer ele, você também não vai ter ele na eternidade. A escolha é sua. A escolha é sua. Escolhe com quem você quer passar a eternidade. Se você quiser passar a eternidade com ele, escolhe ele hoje. Se você quer passar a eternidade só com você, escolhe os seus caminhos, os seus objetivos, as suas decisões. Porque depois você vai ter as suas consequências. Todas as minhas escolhas geram uma consequência sobre a minha vida. E o que você tem escolhido para você hoje? Ele não obriga nós de forma nenhuma. Somos escravos de orelha furada. Ou seja, temos a liberdade. Foi dado em nossa mão, mas nós decidimos ficar com ele. E quando decidimos pôr marca, com a marca, ó, eu preciso marcar. Tá lá em Levítico isso. Para me marcar que eu quis ficar, eu vou lá e furo a minha orelha. Quando alguém vê um escravo com a orelha furada, tá dizendo, ele não é obrigado a ficar. Venceu-se o tempo da escravidão dele. Ele poderia ir embora,
mas ele decidiu ficar. E você? E você vai decidir ficar? Ou não? Ou vai querer ir embora? A escolha é sua. Esse rei não obriga a gente. Ele quer que as pessoas façam por livre, espontânea vontade. Por livre, espontânea vontade. Não é por força nem por violência, pela vontade do Espírito. Dentro dessa palavra eu quero orar por você que está aí indeciso, que está aí decidindo, vou ficar, vou sair, não, vou continuar. Eu vou orar por você, para Deus ajudar você, tomar você pela mão direita e você ter uma ótima escolha. Escolha Cristo. Pai, em tua presença nós estamos, ó Deus. Eu te engrandeço, eu te exalto, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia estende de geração a geração. Deus, eu estou falando com pessoas que estão decidindo hoje entregar a vida a ti, como o único e suficiente Salvador. Está dizendo, Deus, eu preciso de ti para toda a minha vida. E na eternidade eu quero passar a eternidade contigo. Então ajuda esta pessoa a vencer, Senhor, as dificuldades, as barreiras, as lutas, as provações, as tribulações que há de vir nos dias futuros. Senhor, dê força, dê ânimo e dê vigor. A essa pessoa que está indecisa, Senhor, que está com um pé na igreja e um pé no mundo, ou seja, está com um pé em dois barcos, ajuda ele a tomar uma decisão, a sair do mundo, a escolher aquilo que é melhor. Oh, em nome de Jesus, salva, liberta, transforma e muda em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida e eu conto com você na próxima segunda-feira com uma palavra de Deus para o teu coração. Deus abençoe e até lá, se Jesus não voltar.